Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho. Quando o Sr. Allan Kardec estava encarnado aqui no século XIX, peraí, o que é isso, encarnado? Encarnado é o nome que a gente dá para o espírito que está com um corpo material, com um corpo de carne, igual eu estou aqui. Eu sou um espírito encarnado. Vocês que estão me ouvindo, se vocês estão ainda vivos, são espíritos encarnados. Quando chegar o momento da morte e eu tiver que deixar esse corpo aqui e ir para outros lugares, eu passarei a ser um espírito desencarnado, sem um corpo de carne. Pois bem, quando Kardec estava aqui encarnado entre nós, lá no século XIX, ele aproveitou aquela oportunidade que era quase que assombrosa dos espíritos virem responder perguntas, tirar as dúvidas, dizer de coisas que as pessoas daqui não conseguiam entender com muita tranquilidade, para tentar elucidar alguns problemas que para ele eram muito importantes e muito significativos. Kardec queria saber, por exemplo, por que algumas pessoas nascem cercadas de todos os recursos materiais, ou seja, ricas, bonitas, saudáveis, inteligentes, enquanto outras criaturas nascem em corpos que são doentes ou deficientes, em situações de extrema pobreza e sem todas as facilidades que outros possuem na vida. E Kardec queria saber isso porque é meio injusto. Parece muito injusto quando a gente vê essas situações. Por que algumas crianças nascem com deficiências mentais gravíssimas, enquanto outras crianças nascem com um potencial de inteligência que aqui chegam a dar para elas o nome de superdotados? Como é que você explica que uma pessoa às vezes passe uma existência inteira estudando, por exemplo, piano, para quando chegar na idade adulta ser um bom pianista? E hoje na internet a gente vê, né, uma série de crianças que parece que já nascem tocando maravilhosamente. Essas são algumas das dúvidas que Kardec tinha naquela época. E ele levou essas dúvidas para os espíritos, naquelas sessões, naquelas reuniões em que ele participava e onde os médiuns já estavam trazendo as respostas, as notícias desses conhecimentos que as pessoas aqui estavam querendo alcançar. E aí, o que é muito interessante é que os espíritos trouxeram para Kardec uma explicação que dialogava muito com um conhecimento muito antigo aqui na Terra. As pessoas acham que reencarnação é invenção de espírita, mas não é não. Desde a antiguidade, a ideia da reencarnação, ela passa por diversos povos. A gente vê isso na Índia antiga, a gente vê isso no Egito antigo. Do Egito chegou na Grécia, alguns judeus também entendiam de forma diferente, mas pensavam na possibilidade e aceitavam a possibilidade de alguns espíritos reencarnarem várias vezes. O que significa isso? Eu vou nascer nesse corpo, vou crescer, vou me desenvolver, vou viver a minha vida, vou morrer um dia, vou voltar para o lugar de onde eu vim e quando for necessário ou possível, eu vou nascer de novo. Isso significa que alguns, mentira, que todos nós nascemos várias vezes aqui na Terra e talvez até em outros planetas. Mas essa história de outros planetas fica para depois. O que importa é que os espíritos vieram explicar para Kardec que a reencarnação ela vai ajudar a entender o porquê que existem essas desigualdades todas. Se nós pensarmos em uma única existência, Deus vai ser injusto. Porque como é que uma pessoa nasce uma vez só e atravessa toda uma vida de sofrimentos e outra pessoa nasce também só uma única vez e é feliz do início ao fim? Onde é que está a justiça desse Pai soberanamente bom e justo que o Livro dos Espíritos explica pra gente, que dá para os seus filhos condições tão diferentes? Nós aqui, que somos falhos, somos humanos, não temos coragem de fazer isso? Não tratamos de forma tão distinta os nossos filhos? Quando é necessário educá-los, a gente faz. Mas não no sentido de prejudicar um e beneficiar o outro.
Se Deus, que é todo-poderoso, que é soberanamente amor e que é o nosso Pai, que guia todas as leis, que constrói todas as leis, que guia-nos no universo inteiro, ele seria capaz de fazer essa distinção tão doída? Não, não é possível. E aí os espíritos explicam que só através da lei, porque existe uma lei de reencarnação, que também pode ser chamada de pluralidade das existências, ou seja, nós nascemos múltiplas vezes, nós temos múltiplas vidas, pode ajudar a entender como é que essas coisas se processam. E por que é necessário essa reencarnação? Para que, da mesma forma que a gente não consegue aprender em um único dia de aula nas nossas escolas, a gente precisa voltar várias vezes para aprender conteúdos novos, para corrigir os ensinamentos que ficaram falhos. Da mesma forma, nós precisamos experimentar várias vidas para corrigir os erros que a gente cometeu lá atrás, para refazer os caminhos que a gente resolveu abandonar, para aprender e estudar sempre. Ah, Rogéria, mas por que alguns aprendem de uma forma leve e prazerosa e outras pessoas têm que aprender de uma forma tão sofrida? Porque muitas vezes esses que são sofridos, que a gente acha assim, deve ter feito uma coisa muito errada para estar pagando isso agora, não é assim não. Muitas vezes esses que estão atravessando a experiência tão sofrida estão vindo, porque são alunos mais adiantados, ensinar para a gente o que é ter paciência, resignação, coragem diante das dificuldades e principalmente confiança em Deus. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas nós vamos voltar nesse assunto de reencarnação várias vezes, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Um beijo grande para vocês e até breve.